Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje para um vídeo muito especial, que é um vídeo de comemoração do nosso aniversário de 5 anos aqui no YouTube. Todo ano eu esqueço de comemorar o nosso aniversário aqui no YouTube, mas esse ano eu consegui lembrar, que bom, porque é uma data especial, realmente, 5 anos, né? E eu fiquei pensando que tipo de vídeo que eu poderia fazer, até que a Cris me deu uma sugestão de fazer um vídeo de 50 fatos sobre mim. Eu pensei, por que não fazer um vídeo desse tipo no dia do aniversário do canal? Só que não serão 50 fatos da minha vida de forma geral, serão 50 fatos literários, que é o que importa aqui para vocês, já que esse daqui é um canal de literatura. Então eu vou falar desde lá do início da minha formação como leitora, até curiosidades de hoje em dia. Pode ser que tenha alguma polêmica aí no meio, fica aí que você vai descobrir, tá bom? E vamos comemorar juntos, então, esse dia que é muito especial pra mim, fico muito feliz aqui com o canal, eu não escondo de ninguém, eu tenho lá o Instagram também, inclusive me siga lá no Instagram, mas a minha rede preferida para fazer conteúdo, para consumir conteúdo também é aqui no YouTube, então tô muito feliz de comemorar essa data aqui junto com vocês. Antes de começar a falar os 50 fatos, que eu anotei aqui, né, porque eu não ia lembrar de todos assim, mas antes disso eu quero te chamar para participar da nossa leitura coletiva de julho. Como a gente está no finalzinho do mês, né, agora no início de julho, a gente começa uma nova leitura coletiva que vai ser nada menos que Memórias Póstumas de Brás Cubas. Leremos o livro lá que a americana ficou tão encantada, né? Agora ela já tá lendo Dom Casmurro. A altura que esse vídeo for ao ar aqui, nem sei se ela já vai ter terminado Dom Casmurro, já vai ter falado alguma coisa sobre Dom Casmurro, mas uma coisa que ela descobriu agora, a gente aqui já sabe há muito tempo que Machado de Assis é maravilhoso, é um gênio, é incrível, é o maior autor do Brasil, na minha humilde opinião. Então é o meu autor preferido, então nós vamos ler o Machado de Assis agora no Membros aqui do canal. Então venha ler Machado de Assis junto comigo, tá bom? É só você assinar o Membros aqui do canal e participar dessa e das próximas leituras coletivas também. Se você assinar também, você vai ter acesso aos vídeos, né, às lives que a gente já fez de outras leituras coletivas incríveis também. A gente já leu Ana Karenina, Ensaio sobre a Cegueira, o 15. E, gente, muita coisa. Já lemos livros de Jane Austen, já lemos muita coisa aqui nas nossas leituras coletivas. Então, assina aí e vem ler com a gente, combinado? Então, vou começar aqui o vídeo de 50 fatos sobre mim, sem mais delongas, porque são 50 fatos, vou tentar não... Os meus vídeos nunca ficam menos de 20 minutos, né, gente? Vocês já se acostumaram com isso. Enfim, eu gosto de vídeo longo. Me conta aí, vocês gostam de vídeo longo, de vídeo curto? Me conta aí. Mas aqui vai ser longo, tá? Porque eu falo demais. Mas, enfim... Começar os 50 fatos com um fato lá da minha infância. Qual foi o primeiro livro que eu li na minha vida? Eu não sei. E o primeiro fato é esse. Eu não sei qual foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Porque eu tenho contato com os livros, felizmente, desde a infância, desde que eu nasci. Eu sempre tive livrinhos na minha casa e meus pais sempre leram para mim, principalmente meu pai, que tem mais paciência para essas coisas. Então, eu comecei a ler, inclusive, antes de entrar na escola, porque eu entrei na escola já um pouquinho tarde. Na época, a gente falava terceiro período. Então, eu entrei na escola já no terceiro período. Eu não fiz maternal, essas coisas eu não fiz. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia mais ou menos ler, porque eu queria ler aqueles livrinhos que meu pai lia para mim. Então, eu comecei a aprender por causa disso. Mas nesse processo, eu não sei qual foi o primeiro livro que eu li sozinha. Muito menos qual foi o primeiro livro que meus pais leram para mim. Aí eu não vou saber, eles não vão saber, né? Mas qual foi o primeiro livro que eu li sozinha mesmo? Eu não faço ideia, gente. Não sei qual foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Mas eu sei qual foi o primeiro livro que eu li por indicação da escola. O primeiro livro que eu precisei ler para um trabalho na escola foi Barcos de Papel, que é o segundo fato literário sobre mim aqui. O primeiro livro que eu li por indicação de uma professora para fazer um trabalho de escola foi Os Barcos de Papel. Na época, eu
devia estar, sei lá, primeira, segunda série, agora chama ano, né? Mas na minha época é série, então eu vou falar desse jeito, tá? E aí a professora dividiu a sala em 3 grupos e cada grupo teve que ler um livro e fazer um trabalhinho. O meu grupo ficou com Os Barcos de Papel. Só que eu li os outros livros dos outros grupos também, porque àquela altura eu já gostava de ler, enfim, né? Eu falei de Machado de Assis aqui, né, que a gente vai fazer a leitura coletiva agora em julho. E o terceiro fato é que eu li Dom Casmurro com cerca de 13 anos, porque também foi pedido na escola. E eu gostei. Porém, eu não entendi. Hoje eu sei que eu não compreendi de fato aquela história. Eu simplesmente engoli aquela história ali que o Bentinho estava me contando, porque o narrador de Dom Casmurro, para quem não sabe, é o Bento Santiago, e ele conta uma história que ele acha que ele acredita que ele foi traído pela esposa dele com o melhor amigo dele e ele vai contar essa história pra gente. Só que ele é um narrador em primeira pessoa, tem toda aquela questão do Machado de Assis inserir elementos na trama que fazem a gente desconfiar. Por exemplo, ele insere muito Otelo de Shakespeare e pra quem sabe, né, a peça de Shakespeare, Otelo, ela fala dessa questão da traição, do engano de um marido que acha que a esposa o traiu, mas na verdade a esposa não o traiu. Então, como o Machado insere esse tipo de coisa na trama, a gente tem que interpretar além, né? A gente não pode só engolir o que o Bentinho tá falando ali literalmente nas páginas, a gente precisa ir além, se aprofundar na narrativa, mas eu com 13 anos de idade eu não tinha essa condição toda de fazer isso também. Não me lembro disso ter sido explicado na aula, porque eu li para a escola, né? Mas enfim, foi por aí que eu li essa história. E aí depois eu gostei da história, eu não me assustei, assim, eu lembro que eu me achei até muito importante de ter lido Machado de Assis. E aí por minha conta eu fui na biblioteca e peguei Memórias Póstumas de Brás Cubas para ler. Foi a primeira vez que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, foi por aí, com uns 13 anos. Quarto fato, o meu livro preferido da infância é um livro que se chama Contos de Assombração, que é uma reunião de contos de terror oriundos do folclore da América Latina. E é inclusive um livro que eu tenho aqui, mas não peguei pra vocês, vou ver se eu deixo a capa aqui, se eu não esquecer, porque às vezes eu falo que eu vou deixar a capa aqui e esqueço. Mas é um livro que eu acho muito interessante até hoje, e eu acho um livro assustador até hoje, viu, gente? Não assim assustador que você vai dormir adulto, né? Vai dormir, vai sonhar com aquilo, mas é um livro que tem um negocinho assim, sabe, ele tem um tchan pra mim até hoje, vira e mexe eu pego pra ler aqui, porque assim, né, é um livro que você lê em 15 minutos, não, meia hora, né, não vamos exagerar também, mas é muito interessante. Não sei se acha mais esse livro pra comprar, novo, em sebos aí você deve achar, e se achar, compre, porque é muito interessante. Eu lembro que eu lia, eu fazia cabaninha com cadeira, eu pegava umas cadeiras, né, da sala de jantar, da mesa de jantar da minha mãe, colocava um lençol em cima, assim, prendia, colocava umas coisas pesadas em cima do lençol, assim, pra prender, e ficava ali debaixo, apagava a luz e ficava com uma lanterna ali, lendo aquele livro, me sentindo assim, numa floresta mal assombrada. Eu adorava fazer isso, gente. Quinto fato sobre mim é que eu tive uma fase na minha vida que eu só lia poesia. Pois é, e hoje em dia eu não leio mais poesia. Não é que eu não leio assim, eu não quero ler poesia. Eu simplesmente não me interesso tanto mais por poesias como eu me interessava naquela época. Eu tinha um caderno que eu anotava as poesias que eu mais gostava e aquela coisa toda. Assim, eu nunca fui uma menina muito romântica, não, mas eu tive bem a minha época de poesia. Mas as poesias que eu gostava eram as poesias mais sombrias, sabe? Mas tive essa época de poesia que hoje em dia praticamente não leio mais. Infelizmente, quem sabe uma hora eu retomo, né, esse hábito de ler poesias. Próximo fato sobre mim é que eu li os 3 livros de 50 Tons de Cinza. Li quando lançou aqui no Brasil os 3 livros. Pois é, gente, li os 3. E eu acho que é um livro que não tem nenhum valor literário. Falei que poderia ter polêmica aqui nesse vídeo, né?
Não tô falando que você não pode ler. Você pode ler o que você quiser, né? Você faz o que você quiser da sua vida. Você não deve se enganar sobre aquilo que você tá lendo, né? Você lê um livro desse achando que é um livro que vai ter alguma coisa aproveitável ali, não vai. Ele pode ser divertido, te distrair por causa, né, das peripécias ali sexuais que a autora vai narrar no livro, mas ele não é um livro que tem valor literário, ele tem uma escrita pobre, ele não tem mensagem positiva. É a minha opinião sobre 50 Tons de Cinza. Muitas vezes vocês me perguntam esse tipo de coisa, porque vocês gostam da polêmica, né? Então tô respondendo aqui. Li os 3 livros e acho que não tem nenhum valor literário. Próximo fato sobre mim tem ligação com 50 Tons de Cinza, que é uma outra pergunta que vocês sempre me fazem. Qual é o livro que você não lê de jeito nenhum? Que tipo de livro? Tem algum autor que você não lê do jeito nenhum? E o livro que eu não leio do jeito nenhum, porque não me interessa em nada, é o livro hot. Eu acho que livros hot que focam no hot mesmo, que é aquele livro só pra falar de sexo e das peripécias sexuais dos personagens e aquela coisa toda. Eu acho que são livros que não têm nenhum valor literário. Então, não me diverte, não me atrai, não me ensina nada, não... Sabe? Não é que todo livro precisa te ensinar alguma coisa. Eu gosto de livros que vão me fazer refletir e tal, mas às vezes você quer ler um livro só pra você se distrair. É o que eu faço, por exemplo, com a Agatha Christie. Normalmente eu leio porque eu quero me distrair e tal, me divertir mesmo lendo alguma coisa ali que vai me manter focada naquela história. Mas eu acho que o livro... Tem outros livros pra fazer isso, a não ser o livro hot, sabe? O livro hot eu acho que ele realmente não tem nenhum valor literário e é o tipo de livro que eu não leio de forma nenhuma. Porque não me interessa mesmo. É lógico que se eu tiver que ler algum livro desse algum dia, não sei porque que eu teria que ler um livro desse algum dia, né? Mas é um livro que não me interessa de jeito nenhum. Aí o 8º fato, que também tem a ver com isso que eu falei, diz respeito a... Eu não gosto de ditar regras literárias para as pessoas. Eu não gosto, me incomoda quando eu ouço alguém falar, e às vezes alguém até que eu admiro, mas eu ouço alguém falar que você não pode ler alguma coisa, que tal coisa é porcaria, que não sei o que. Eu posso até achar, por exemplo, o livro hot porcaria pra mim, mas eu jamais vou chegar aqui e vou dizer que você é burro porque você lê livro hot. Eu sou contra categorizar os leitores por causa daquilo que eles leem e sou contra também definir o que você deve ou não ler. Então, um fato sobre mim é que você nunca vai me ver ditando regras sobre o seu hábito da leitura. O que eu faço aqui, como é o meu canal, são as minhas opiniões, as minhas impressões, a minha experiência como leitora mesmo que eu tento passar para vocês. Então o que você vai ver aqui é eu te falando o que eu acho bom, o que eu não acho bom, as impressões que eu tive dos livros, né? Igual eu falei agora, eu acho que livro hot não tem nenhum valor literário, mas eu não vou te julgar de verdade se você lê hot, o que você lê não é problema meu, é um problema seu. Se você tá aqui, você vai escutar as minhas opiniões sobre literatura, né? Sobre literatura, porque eu tô aqui para falar de literatura. Mas eu jamais vou ditar regras para vocês, porque eu acho que isso afasta as pessoas da literatura. Às vezes as pessoas fazem até com boa intenção, no sentido de tipo assim, eu quero te afastar de livros que não têm valor literário, mas faz de uma forma que cria um certo ranço, parece uma certa arrogância, não leia tal coisa. Então você não vai me ver fazendo isso daqui porque eu não gosto dessa abordagem, não é a minha forma de lidar com a literatura. Eu tenho as minhas opiniões, mas eu não te julgo de verdade pelo que você lê. Eu vou te dar conselhos, eu vou expor aqui o que eu penso, mas eu não vou te julgar. Isso daí você pode ter certeza, porque eu não acho que você tem que ser medido apenas por aquilo que você lê, né? O que você lê é uma escolha sua, na minha opinião. Próximo fato. A primeira vez que eu li Tolkien, que é um dos meus autores preferidos, né, hoje, mas a primeira vez que eu li Tolkien na minha vida foi pro meu namorado na época, que agora é marido, mas foi para ele parar de me encher o saco, para falar o português bem claro aqui com vocês, porque ele já tinha lido, né, O Senhor dos Anéis,
Isso no início do nosso namoro. Eu tô com ele tem 15 anos. Então, isso no início do nosso namoro. E aí ele ficava falando na minha cabeça, você tem que ler Senhor dos Anéis. E aí teve uma vez que pra ele parar de me encher o saco, porque eu não aguentava mais de verdade. Eu sempre fui leitora, né, desde criança. E pra ele parar de me encher o saco, eu falei, tá bom, me dá isso aqui. E aí peguei os livros dele, que eu nem tinha o Senhor dos Anéis. Peguei os livros dele pra ler. E aí, meu bem, me apaixonei por Tolkien, pelo Senhor dos Anéis. E aí depois eu li, tanto que eu li o Senhor dos Anéis antes de ler o Hobbit. Aí depois que eu fui pegar o Hobbit pra ler, e aí depois que eu fui pegar outras coisas do Tolkien pra ler. Mas eu li a primeira vez só pra ele parar de me encher o saco e aí me apaixonei. Ele joga isso na minha cara até hoje. Inclusive, quando ele vir esse vídeo aqui, ele vai usar, ele é capaz de ele recortar essa parte pra ter essa prova aqui de que eu li O Senhor dos Anéis por causa dele. Tá bom, meu amor, eu admito, eu li O Senhor dos Anéis por sua causa. Mas hoje eu sou muito mais fã de Tolkien do que você. Outro fato sobre mim é que Harry Potter já salvou a minha vida. E esse é um dos motivos dessa saga ser tão especial pra mim. Eu sempre me emociono, meus olhos ficam marejados. Porque realmente foi uma coisa muito importante, muito séria na minha vida. Eu já contei isso em outros vídeos, mas eu vou falar brevemente. Teve um período da minha vida que eu tive alguns problemas psicológicos, assim. Foi uma fase difícil da minha vida e que eu achava que eu tava ficando louca, porque quando a gente tá sentindo alguma coisa que tá só dentro da nossa cabeça, a gente acha que a gente tá ficando louco, né? E eu tava sempre triste, sempre desanimada, sem vontade de fazer as coisas e com medo de tudo, e comecei a desenvolver algumas paranoias, assim. Não é paranoia no sentido técnico da coisa não, tá? Tô falando de forma popular mesmo, assim. Mas comecei a desenvolver uns pensamentos, assim, sabe? O pessoal fala aqueles pensamentos intrusos e o negócio começou a ficar sério pro meu lado. Só que eu fui mudando meu comportamento, as pessoas ao meu redor perguntando o que estava acontecendo e tentando me ajudar, mas é difícil você ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada, né? E eu sempre assim, não posso, ficando louca, que é isso, tá tudo certo, eu tenho amigos, eu tenho uma família carinhosa, eu tô entrando na faculdade, foi uma época que acho que eu tava saindo do colégio pra entrar pra faculdade, fazendo aquela época de vestibular, assim, sabe? E aí, eu muito assim, esquisita mesmo, e eu achava que não conseguia identificar que eu precisava de ajuda, a verdade é essa. Até que eu li no último livro de Harry Potter, que era uma das únicas coisas que me davam alegria, ou que nem era que me dava alegria, tá, gente? É que me tirava um pouco da minha realidade, era ler Harry Potter. E aí no último livro tem uma frase do Dumbledore pro Harry, que o Harry pergunta pra ele assim, isso é verdade ou só tá acontecendo dentro da minha cabeça? E o Dumbledore fala pra ele assim, não, isso tá acontecendo só dentro da sua cabeça, mas isso não significa que não seja verdade. E aí eu pensei, se isso tá acontecendo só dentro da minha cabeça, mas não significa que eu não preciso de ajuda, que não seja verdade, que não esteja acontecendo. Está acontecendo, mesmo que seja só dentro de mim. E aí eu fui procurar ajuda, e aí... Só que nesse momento eu já tava assim, realmente no fundo do poço. E aí eu fui procurar ajuda e aí eu renasci. Então, sim, eu considero que Harry Potter salvou a minha vida. Eu considero que foi uma mensagem de Deus pra mim através de Harry Potter. Então, eu acho que Harry Potter foi, na verdade, um instrumento de Deus na minha vida e salvou a minha vida e é um dos motivos pelos quais é uma saga tão importante pra mim. Enfim, sempre que eu falo sobre isso, eu me emociono. Vocês, né, entendem. É realmente muito forte. Próximo fato sobre mim, pra gente sair um pouco aqui desse clima, é que em toda a minha vida, e eu tenho muito orgulho de falar isso, tá, gente? Não significa que a sua experiência tem que ser a mesma que a minha, lógico que não, mas eu tenho muito orgulho de falar isso. Durante toda a minha vida, nunca teve um período da minha vida que eu não li.
quando eu não sabia ler, né? Mas aí meus pais liam pra mim. E depois que eu aprendi a ler, eu nunca tive um período da minha vida que eu parei, assim, que eu abandonei o hábito da leitura. Eu sempre fui leitora e sempre estive lendo. Lógico que fases da vida a gente lê mais, fases da vida a gente lê menos, aquela fase ali da faculdade e tal, você tem algumas outras preocupações além da faculdade, né? Fora da faculdade também, então diminuí um pouco o ritmo, mas nunca parei de ler. Então não existe Michelle sem livros, nunca. Não tem nenhum período na minha vida que eu não li. E eu gosto muito de falar isso porque realmente eu tenho muito orgulho disso. Um outro fato sobre mim tem a ver também com meu marido. Eu não acreditava que eu poderia trabalhar com literatura. Para quem não sabe, eu sou formada em Direito. Depois que eu fiz faculdade, eu cheguei até a fazer uma pós-graduação em Direito Constitucional. Estava estudando para concurso público só que na verdade o que sempre tocou meu coração mais profundamente foi a literatura, mas eu não acreditava que eu poderia trabalhar com literatura. Tanto que eu escolhi a faculdade de Direito e não uma faculdade de Letras, assim, justamente porque eu achava que teria mais oportunidades dentro do direito, porque eu não sou de uma família rica, então a gente precisa achar aquilo que... Não sou herdeira, né? Então você tem que achar aquilo que vai te dar mais oportunidades. Assim era, né? Funcionava a minha cabeça na época. E aí eu achava que na literatura eu não teria grandes oportunidades, mas o meu marido ficou batendo também, martelando na minha cabeça que eu tinha que fazer, que eu sabia muita coisa de literatura, que eu falava de literatura de uma forma muito apaixonada e que eu tinha, né? E aí ele acabou me convencendo a levar, porque eu já falava de literatura na internet, eu já tive um blog, né, e tal, eu já falava como hobby. Mas ele que me convenceu de fato a levar isso a sério como um trabalho que eu poderia sim trabalhar com literatura. E aí eu acabei, né, desistindo dos concursos. Eu cheguei até a trabalhar, né, no órgão público e tal, mas aí larguei pra mudar de cidade, enfim. E aí ele acabou me convencendo que eu poderia sim trabalhar com literatura. Então hoje, se eu trabalho com literatura, agradeço a ele. É um anjo na minha vida, né? Me fez ler Tolkien, me fez acreditar que eu poderia trabalhar com literatura. Aí, meu amor, mais uma coisa pra você jogar na minha cara. Próximo fato, jogar na minha cara de brincadeira, tá, gente? Porque a gente não tem o nosso relacionamento é muito saudável, tá? Hoje em dia é bom você explicar tudo, né? Aí o próximo fato é que hoje eu trabalho exclusivamente com literatura e eu já, assim, não, lógico que não é a renda principal aqui da minha casa, né? Mas é uma renda já que eu consigo me manter, eu consigo ter as minhas coisas, ajudar nas contas e tudo mais, né? Então hoje o meu trabalho, principalmente o carro-chefe do meu trabalho é o clube MSL, mas eu tenho membros aqui do canal também. Eu tenho também uma lojinha de imersões virtuais, não sei se vocês conhecem, que é o MSL Pocket, onde eu coloco lá as imersões dos clubes passados, porque o clube MSL ele é anual. Então, depois que passa aquele ano, aquele conteúdo se perdia. Mas é, de fato, um conteúdo muito bom. Eu não vou fazer a modesta aqui. O conteúdo do Clube MSL é um conteúdo muito bom, sim. Então, eu não queria que esse conteúdo se perdesse. E aí, o que eu fiz? Eu desmembrei algumas imersões de clubes passados e disponibilizei lá no MSL Pocket, que é a minha lojinha de imersões virtuais. Então, lá vocês conseguem comprar separadamente algumas imersões, por exemplo, em Guerra e Paz, em Os Irmãos Karamazov. Tem vários livros lá. Depois vai, eu acho que atualmente tem 12 livros e vem novidades por aí no Pocket, tá, gente? Mas depois vai lá dar uma olhada. Enfim, tem outras fontes de renda também, mas hoje eu trabalho exclusivamente com literatura. Próximo fato sobre mim, número 14, é que, como eu falei com vocês, antes de trabalhar com literatura, eu já falava de literatura na internet, mas era como um hobby. E eu comecei a falar de literatura há mais de 10 anos atrás. Então já tem mais de 10 anos que eu falo de literatura na internet, apesar de não ter isso tudo de tempo. Na verdade, eu comecei a encarar como uma profissão mesmo, ali os primórdios de uma profissão, foi quando eu criei o canal. Então tem uns 5 anos assim que eu comecei a encarar, né? Não que a minha renda principal seja literatura, mas que eu comecei a encarar como trabalho tem uns 5 anos. Mas eu falo de literatura na internet há mais de 10 anos. E o primeiro meio que eu usei para falar de literatura
foi um blog, que era na época ainda o Blogspot, que se chamava Mais Uma Página. Então eu comecei a falar de literatura na internet através de um blog que se chamava Mais Uma Página. E aí, o fato número 15 também pode ser um pouco polêmico, mas eu vou me explicar. Naquele período que eu trabalhava, que eu fazia o blog, né, que eu falava de literatura no blog e tal, que era um hobby de fato, o meu blog ficou bastante conhecido na época e eu tinha parcerias com praticamente todas as editoras. Eu já tive parceria com praticamente todas as editoras e eu ficava muito feliz com isso. Só que hoje eu prefiro não fazer esse tipo de parceria que eu fazia naquela época. É uma opção minha do meu trabalho, da minha forma de trabalhar. Hoje eu tô aberta a publi, né? Se alguma editora, algum autor quiser fazer alguma coisa nesse tipo. Não resenha, não faço resenha de publi, tá? É uma opção também minha. Mas eu não faço mais aquele tipo de parceria de ganhar o livro para divulgar, entendeu? Porque hoje em dia eu sou uma profissional, né, da literatura. Eu acho que esse tipo de parceria, ele funciona melhor para quem não é profissional ainda, para quem faz o conteúdo como um hobby. Aí é legal, né? Você ganha o livro, você divulga o livro e tal. Mas como eu sou uma profissional da área da literatura, então eu acho que esse tipo de parceria não é mais interessante para mim. Por isso eu não faço, mas eu já tive parceria com quase todas as editoras aí que vocês puderem pensar. Das maiores, né? Não das pequenas não. Algumas pequenas também, mas as maiores principalmente. Próximo fato sobre mim, esse fato literário, é que eu já passei por momentos que eu fiquei muito desanimada de fazer conteúdo literário na internet. Eu passei até um tempo um pouco afastada de fazer conteúdo literário na internet, mas isso quando ainda era só um hobby, né? Mas eu nunca pensei em desistir de fazer conteúdo para a internet, principalmente depois que virou um trabalho. Tive momentos assim bem desanimada, bem perdida mesmo, de achar que tá tudo ruim. Eu sou muito crítica comigo mesma, sabe? Mas eu nunca pensei em desistir. Mas eu já estive bem desanimada, viu, gente? Próximo fato aqui que eu anotei, eu já até falei com vocês aqui, já tinha adiantado esse fato, é que entre YouTube e Instagram, eu prefiro 1000 vezes o YouTube. Eu acho que aqui eu consigo me expressar melhor, eu tenho mais tempo. Até comentei, os meus vídeos são longos normalmente, e eu preciso disso porque eu preciso falar, eu preciso me expressar, eu tô falando de um livro, né, com vocês, ou de livros com vocês. Então, eu preciso passar pra vocês sem estragar surpresas, porque vocês sabem que eu não gosto de dar spoiler, mas eu preciso passar pra vocês o espírito daquele livro. Por que eu gostei, o que eu acho que vai ter de bom ali pra você tirar, pra que eu consiga te incentivar de fato a ler aquele livro e mais, pra quando você for ler aquele livro ali, que você consiga se aprofundar naquela leitura para também retirar coisas importantes. Porque eu falo sobre a leitura aprofundada, eu incentivo a leitura aprofundada, que é aquela leitura que você vai além. Você não fica só na superfície ali do livro, você retira ali o melhor que aquele livro pode te oferecer, ou o máximo que você consegue tirar, né? Mas é importante que você se aprofunde, é isso que eu tento fazer aqui. Então eu preciso de espaço para fazer isso, e lá no Instagram não tem esse espaço. Lá no Instagram os posts eles ficam obsoletos, lá os posts que você tem um trabalho danado para tirar a foto, editar a foto, fazer a legenda e aplicar as técnicas lá de SEO para que seu post seja visto, enfim, é um monte de coisa que tem por trás ali, e aí dá uma semana ninguém mais vê aquele post, aquilo ali se perde no meio das outras coisas que você tem. Então é um conteúdo muito efêmero que eu acho, sabe? Mas é necessário também marcar a presença lá. TikTok eu já desisti, não adianta, não gosto, não é meu estilo, não acho que meu público está lá também, então eu já abandonei essa ideia de TikTok. Até fiz um tempo aí, mas não dá. Agora o Instagram eu acho importante marcar presença lá, mas eu prefiro fazer conteúdo aqui pro YouTube sim 1000 vezes. Não só fazer, eu gosto também de consumir mais conteúdo aqui no YouTube do que lá no Instagram.
O próximo fato eu já até falei. Eu já tive um TikTok, mas definitivamente não é pra mim, não é a rede social que eu gosto de fazer conteúdo. Próximo fato é que, contando todo o meu conteúdo, porque entre Instagram e YouTube, eu prefiro o YouTube, mas contando tudo que eu faço, o que eu mais gosto de fazer no meu trabalho é o clube. O Clube MSL é o meu xodó, é o que eu mais gosto, porque é onde eu consigo colocar em prática o tipo de leitura que eu acredito que seja a melhor, porque é o tipo de leitura que vai transformar a nossa vida. Que a gente vai conseguir, de fato, captar coisas ali naquele livro que vai nos transformar. Né, que vai nos melhorar, nos aperfeiçoar, que vai fazer a gente enxergar coisas que estão erradas na nossa vida, que vai fazer a gente enxergar qualidades que a gente pode otimizar ainda mais, para que a gente melhore ainda mais, enfim. Lá no clube é onde eu tenho esse espaço para falar sobre o livro de uma forma bem abrangente, assim. Então, de tudo o que eu faço mesmo, o que eu mais gosto de fazer é o clube. Inclusive, o clube também só existe por incentivo do meu marido, tá, gente? Porque eu também achava que não teria público, não, o pessoal não vai. Porque eu comecei a fazer o clube quando não tinha esse tanto de clube de leitura. O Clube MSL foi um dos primeiros clubes de leitura que surgiram na internet. Eu me lembro na época, eu acho que foi, eu lancei o meu, e eu lembro também da Mariana Brito ter lançado dela no mesmo ano, mas não tinha outros clubes de leitura, principalmente desse jeito que é o Clube MSL, que é um clube que não é só para ler os livros e debater, mas é um clube que a gente vai ter, que vocês vão ter aulas lá, né? Tem toda a questão de estudar o autor, enfim, é um clube de leitura aprofundada de fato, então não tinha. E aí eu achava que não ia ter público para isso, mais uma vez o meu marido insistiu, me incentivou, e estamos aí, né, no 5º ano do clube, inclusive também esse ano é o 5º ano do clube, e assim, só crescendo, eu tô muito feliz com os resultados do clube. Próximo fato é que a minha maior dificuldade no meu trabalho são os stories. Acredite se quiser. Tem muita coisa complexa no meu trabalho, né? Desde mexer com HTML, que eu tive que aprender por causa do site, que tem o site lá, Michele Santos Literatura, que não tá muito atualizado não, mas né, tem o site, então eu tive que aprender umas coisas assim, tive que aprender a editar, tive que aprender muita coisa, gente, pra trabalhar com literatura, porque não é só literatura, tem muita coisa por trás, assim, que não tem nada a ver com a literatura. Mas o que eu tenho mais dificuldade é no tal dos stories. Eu acho muito difícil você manter os stories sempre alguma coisa lá nos stories, sabe? Porque eu não tenho uma vida interessante assim pra ficar mostrando. Eu não sou blogueira, né? Eu não faço viagens. E aí eu fico pensando, eu vou mostrar o que nos stories? Eu trabalhando todo dia, mesma coisa, ou editando vídeo, ou gravando vídeo, ou resolvendo alguma coisa burocrática, ou sabe? E às vezes o meu trabalho é tão... Porque uma boa parte do meu trabalho é um trabalho intelectual, de fazer roteiro, de estudar e tal. Então, eu acabo concentrada ali no que eu tô fazendo, porque eu preciso de foco para desenvolver bem essa parte intelectual do trabalho. E aí, na hora que eu vejo, já se passaram horas e eu não postei um story, e aí eu fico... Ai, os stories, uma consumição pra mim esse negócio desses stories. Eu até resolvi ultimamente que eu vou relaxar, a hora que der pra postar eu posto, se não der eu não posto, e vai ser assim que vai acontecer, porque eu fico pra morrer com esses meus stories. O próximo fato, né, é que eu falei que o que eu mais gosto, assim, dos instrumentos de trabalho que eu tenho é o clube, né? Mas dentre as atividades que eu desempenho no meu trabalho, o que eu mais gosto de fazer é estudar, porque estudar faz parte do meu trabalho, né? E é o que eu mais gosto de fazer. O dia que eu tenho que ficar o dia inteiro por conta de estudar, gente, é a glória. Se eu pudesse só estudar e gravar os vídeos, né, pra cá e lá pro clube, seria uma maravilha, mas tem muitas outras coisas pra fazer em torno disso. Mas o que eu mais gosto de fazer no meu trabalho é, sem dúvidas, estudar. Próximo fato é que eu sempre falo com vocês que o meu livro preferido é Jane Eyre. Eu já comentei sobre isso algumas vezes, mas vou comentar aqui também. Eu falo que o meu livro preferido é Jane Eyre porque eu resolvi eleger Jane Eyre
para falar que é meu livro preferido, para representar toda uma lista de livros preferidos que eu tenho, porque na verdade eu tenho uma lista de livros preferidos, não é só Jane Eyre, assim, mas como no início, principalmente, muita gente fala, livro preferido, qual que é seu livro preferido? Sempre tem essas coisas, quem gosta de ler sempre escuta essa pergunta, vocês aí com certeza já escutaram, e aí eu falei, até que explica, que na verdade não tem como escolher um só, é uma lista, e aí eu falei assim, quer saber? Quando perguntar, eu vou falar que é Jane Eyre, que é um livro que realmente, assim, tá nos top, assim, da minha vida, eu amo loucamente, é da minha autora mulher preferida, então vou falar que é Jane Eyre, o meu livro preferido. E eu elegi ele para responder facilmente a pergunta qual é seu livro preferido, eu falo que é Jane Eyre. Mas a verdade é que junto com Jane Eyre tem mais um monte, tá, gente? Tem Crime e Castigo e tem um monte. Eu vou deixar até... Eu já fiz 2 vídeos falando sobre meus livros preferidos. Inclusive o primeiro vídeo aqui do canal foi um vídeo falando sobre meus livros preferidos e tal, que eu achei que era uma boa forma de me apresentar. Então eu vou deixar esse vídeo linkado, os 2 vídeos linkados aqui. Vocês vão lá e vão ver os meus livros preferidos, tá bom? Aí o próximo fato eu já adiantei, que é isso. O primeiro vídeo aqui do canal foi um vídeo falando quais são os meus livros preferidos, porque eu acho que era uma boa forma de me apresentar. O fato número 25 é que eu não gosto de emprestar livros. E eu até parei um pouco de falar sobre isso, porque... eu sou uma pessoa que também gosta de evitar a fadiga. Como vocês viram, para evitar a fadiga de explicar a questão de livros preferidos, eu resolvi falar que é Jane Eyre e pronto, acaba o assunto. E eu sou assim para muitas coisas na minha vida, né? E para esse assunto de emprestar livros, quando você fala que você não gosta de emprestar livros, sempre tem aquela encheção de saco de tipo assim, mas você tem que fazer o conhecimento circular e não sei o quê. O que eu tô fazendo aqui no canal é o quê? É incentivando a leitura, fazendo conhecimento circular, eu divido meu conhecimento com vocês, então eu tô de alguma forma fazendo conhecimento circular, eu não preciso emprestar os meus livros para fazer o conhecimento circular. Quando alguém me pede algum livro emprestado ou demonstra algum interesse, porque hoje em dia as pessoas já sabem que eu não gosto de emprestar, né, então nem pede assim, a não ser minha irmã, que é cara de pau. Não, mas ela pode vir aqui e pegar o que ela quiser, mas só ela também. Mas aí as pessoas nem me pedem muito, mas quando eu percebo o interesse, assim, eu prefiro dar o livro para a pessoa. Ou eu dou o meu e depois compro outro, ou eu compro um e envio para a pessoa, porque eu realmente não gosto de emprestar livros. Primeiro, porque eu faço coleção, eu sou uma colecionadora, e quando a gente é colecionadora de alguma coisa, a gente não gosta de emprestar aquilo da nossa coleção. Se você tem uma coleção aí de bonequinhos, né, aqueles action figure, enfim, aqueles bonequinhos, sabe? Você não vai ficar emprestando seus bonequinhos para as pessoas, é parte da sua coleção. Se você tem uma coleção de carrinho, você não vai emprestar. Então a minha coleção é de livros, então eu não gosto. Segundo, eu já emprestei muito livro e a maioria dos livros que eu emprestei voltaram danificados. Teve uma vez que eu emprestei um livro para uma amiga da minha irmã, sem noção, que ela dobrou a capa do livro no meio. Não é que ela dobrou a capa do livro assim, ao contrário. A capa do livro, ela dobrou a capa no meio. A capa veio com um amassado no meio dela, porque ela simplesmente dobrou a capa. Então assim, gente, já teve livro que voltou com café, manchado de café, enfim. Então eu realmente não gosto de emprestar livros. Se você gosta, parabéns pra você. Mas eu não gosto de emprestar livros, eu incentivo a leitura de outras formas. Fato 26. Hoje eu grifo, anoto nos meus livros, mas antigamente eu achava que isso era uma heresia. Inclusive tá aí mais um motivo de eu não emprestar livros, viu, gente? Porque eu faço anotações nos livros que às vezes são anotações particulares, que eu não quero que outras pessoas leiam o que eu anotei. Depois que eu morrer, que esses livros ficarem para alguém, aí tudo bem, pode ler. Mas agora, às vezes, eu não quero compartilhar minhas anotações com outra pessoa, né? Então, também é um motivo. Mas hoje eu anoto no livro todo, eu rabisco o livro todo. Para escrever, eu escrevo de lápis, eu não escrevo a caneta, não. Mas eu grifo, né? Eu não amasso, assim, dobra a pontinha. Isso eu não chego a fazer, não, porque existe marcador de página, né? Não sei se vocês sabem, mas já foi criado o marcador de página. Então não fica amassando o livro não, mas escrever e grifar
colocar post-it, essas coisas assim, aquela flag. Isso eu faço. Na verdade, a flag eu uso mais para livros de... Mais não, eu só uso flag em livro de não ficção. Principalmente livro de estudo, para marcar alguma coisa de estudo, assim. Em livros de ficção, que eu leio, assim, de historinha mesmo, eu não costumo usar flag, não. Eu acho que fica ruim para limpar, porque eu limpo meus livros, tá, gente? Então, eu acho que fica muito ruim para limpar. Aí mais uma coisa aqui, né, eu acho que eu fiz a lista e as coisas estão vindo na minha cabeça, porque o próximo fato é que eu costumo limpar os meus livros pelo menos a cada 3 meses. Seria o ideal, né? Mas quando não dá para limpar a cada 3 meses, eu tento limpar ali a cada 4 meses. Quando dá uns 5 meses assim que eu não limpei os livros, eu já começo a ficar com uma consumição, assim, tem que limpar os livros. E eu limpo um por um. Eu já fiz vlog aqui mostrando, né, alguns, eu acho, como que eu limpo os livros. Então, eu tiro tudo, limpo a estante, depois eu vou limpando um por um e guardando de novo. Eu até vi no podcast da Tati Feltrin, ela comentando uma vez que não é possível que as pessoas limpam livro por livro. Não foi no podcast? Ou, não sei, algum vídeo da Tati, alguma coisa da Tati que ela comentou, que as pessoas limpam os livros um por um, né, e só limpa para fazer vlog. Não, eu limpo os meus livros mesmo, tento limpar a cada 3 meses, mas não deixo passar de 5 meses assim sem limpar, porque senão alguns papéis são muito ruins, né? Então acaba amarelando. Lógico que não vai impedir de amarelar, mas melhora, porque aquela poeirinha em cima deles ali prejudica, pode dar traça. E além do mais, eu sou muito alérgica, eu tenho asma, então, e como eu sempre tô aqui, eu sempre tô enfurnada aqui no escritório, então tem que estar tudo sempre limpinho. E aí eu limpo de verdade, não é só pra fazer vlog que eu limpo, não. Pode ter gente que limpa só pra fazer vlog. Eu não, eu limpo meus livros mesmo. E adoro, eu acho uma terapia. Sempre me arrependo na metade. Na hora que eu tiro todos os livros que eu olho assim, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas depois eu boto uma música, um vídeo, e aí acabo... o dia inteiro, eu demoro o dia inteiro pra limpar a estante, mas acaba sendo um dia assim que eu dou uma desanuviada, é uma palavra que eu gosto de falar, né, desanuviada. Próximo fato é que eu não sei quantos livros eu tenho. Eu até pensei em contar quantos livros eu tenho para trazer aqui como um fato para vocês, mas eu fiquei com preguiça, então eu resolvi que o fato vai ser eu não sei quantos livros eu tenho. Eu até tenho o Scooby lá, que eu vou colocando os livros, mas não tá atualizado direitinho lá o meu Scooby, não, tá? Nos últimos anos eu tenho atualizado direitinho, principalmente a questão das leituras e tal, que é por onde eu acompanho mais as minhas leituras, mas... Tem livro lá que eu já doei, que eu não tirei de lá. Tem livro mais antigo que eu ganhei, alguma coisa assim, e que eu esqueci de colocar. Então, não sei quantos livros eu tenho, viu, gente? Eu tenho isso daqui, tem lá na sala, tem ali também, enfim. Mas não sei quantos. O livro que eu mais li na minha vida provavelmente foi Harry Potter. Talvez não a saga como um todo, mas pelo menos os 3 primeiros ali, todo ano eu pego pra ler Harry Potter. Esse ano foi um ano que eu já peguei pra ler Harry Potter. Foi esse ano? Acho que foi esse ano que eu peguei pra ler Harry Potter, mas parei no 3º, não continuei. Mas assim, já li muitas vezes Harry Potter. Eu já li Dom Casmurro também muitas vezes. Não sei, umas 4, 5 vezes, mas Harry Potter foi mais, com certeza. Fato número 30 agora. Quando eu era mais nova, eu era contra reler livros, né? Por falar em releitura, eu tinha a ideia de que eu tava perdendo tempo. Tem tanto livro pra eu ler, e por que eu vou perder meu tempo lendo uma coisa que eu já conheço a história?
até que eu reli pela primeira vez Harry Potter, e aí eu percebi que na verdade não é perder tempo, você descobre muito mais coisas, porque você vai mudando ao longo do tempo. O livro continua o mesmo, mas você, como uma pessoa diferente, você enxerga aquele livro de forma diferente, você enxerga coisas que você não enxergou antes. Por exemplo, com o Dom Casmurro, né? Lá a primeira vez que eu li, eu não enxerguei muita coisa que hoje eu enxergo naquele livro, e a cada leitura que eu faço de Dom Casmurro, eu enxergo mais coisas. Então hoje em dia eu sou super favorável a reler livros, mas eu achava antigamente que era uma perda de tempo. Outro fato é que, como eu falei, eu trabalho exclusivamente com literatura, e eu trabalho mais de 8 horas por dia. Eu sou meio workaholic, já falei sobre isso também com vocês em algumas ocasiões, né? E às vezes a gente tem a ilusão de que você vai trabalhar, eu vou trabalhar pra mim mesma, eu vou fazer o meu horário. Fazer o seu horário significa não ter horário, você tá o dia inteiro por conta do trabalho. Às vezes eu tô 10 horas da noite, eu tô trabalhando, então não se engane, tá, gente? Não é fazer videozinho pra internet, facinho, não. Eu trabalho muito mais que 8 horas por dia. Próximo fato, é um desabafo. Eu me sinto muito frustrada aqui no canal em relação às visualizações das resenhas, porque eu deixo muito claro sempre que as minhas resenhas não têm spoiler. E o que muita gente fala é que não, inclusive eu, não assiste resenha antes de ler o livro porque não gosta de spoiler. Eu sou uma pessoa que, se eu não tenho certeza que aquela pessoa não vai me dar spoiler, eu não assisto a resenha antes de ler o livro, eu só assisto depois, né? Mas eu deixo muito claro e eu tomo muito cuidado nas resenhas para não dar spoiler, porque a minha intenção é justamente incentivar vocês a ler aqueles livros ali, porque eu só faço resenha de livro que eu gostei. Eu não faço resenha negativa de livro por uma escolha minha, não por achar certo ou errado, é uma escolha minha. A minha intenção com as resenhas é te incentivar a ler aquele livro, é passar uma sinopse e falar o que eu acho que você deve prestar atenção, alguma reflexão que eu tirei, para te ajudar de fato a se aprofundar naquele livro na hora que você estiver lendo, né? Só que mesmo falando, não tem spoiler, pode assistir... As visualizações das resenhas aqui no canal são muito ruins perto dos outros vídeos. Então eu fico muito frustrada, porque é um canal de literatura, é um canal que quem tá aqui é porque tem interesse em literatura, porque você não tem por que tá aqui. E mesmo as pessoas que gostam de ler, não sei se tem preguiça, se não se interessam por assistir resenhas, porque o problema do spoiler eu garanto, não tem. E quando eu tenho que dar algum spoiler, alguma coisa que é importante falar em resenha, eu deixo claro, ó, vai ter spoiler, eu deixo na tela a minutagem para você pular o spoiler se você quiser. Então eu tenho muito respeito por vocês nessa relação de spoiler. E mesmo assim, as resenhas não são assistidas e são vídeos muito importantes no canal de literatura. E que, enfim, né, às vezes tem canal de literatura aí que nem faz resenha mais, né, o que eu acho uma pena, porque, poxa, se você vai nivelar tudo na superficialidade, até num canal de literatura, que é uma atividade que não é para ser superficial, poxa, realmente o mundo tá perdido, né, então eu insisto nas resenhas, que dá muito trabalho de fazer, mas as visualizações são bem frustrantes de fato. Eu não tenho medo de ler livros. Eu perdi esse medo quando eu li Crime e Castigo. Foi o primeiro livro russo que eu li. E eu fui naquela coisa assim, ai meu Deus, vou ler uma literatura russa, Dostoiévski, né? Será que eu vou entender? Eu achei que eu não ia entender nada. E se transformou num dos meus livros preferidos da vida. E aí eu perdi o medo. Falei, cara, eu posso encarar qualquer coisa. Se eu não entender da primeira vez, depois eu posso reler, né? A gente não tem que ter medo de livro. Eu não tenho medo de livro. Mas tem um livro que eu já falei com vocês que é muito famoso, muito importante para literatura e que eu não tenho a mínima vontade de ler, que é Ulisses. É um livro assim que eu já falei também em algum vídeo aí, eu sei que eu vou ter que ler esse livro em algum momento porque eu estudo literatura, eu trabalho com literatura, eu acho importante que eu leia, mas não porque eu tenho vontade de ler esse livro. Eu não tenho a mínima vontade, não é medo, mas eu não tenho a mínima vontade de ler Ulisses. Próximo fato. Também vai ser polêmico, mas né, estamos aqui para falar verdades literárias. Eu odeio conteúdo político disfarçado de conteúdo literário.
Às vezes, as pessoas elas querem te levar para um caminho político que elas acreditam certo. Elas querem, de fato, te doutrinar. E aí elas fazem isso através da literatura. Elas fingem que estão falando de literatura, quando, na verdade, elas estão tentando te doutrinar para que você faça o que elas querem que você faça, politicamente falando. Eu odeio esse tipo de conteúdo. Por isso que aqui no canal eu sempre falo, o conteúdo é literário, é a literatura acima de tudo. É que eu sou uma pessoa completamente alienada politicamente? É lógico que não, mas aqui no canal não é isso que eu falo, eu não quero levar você a pensar da mesma forma que eu politicamente. Eu vou expor as minhas opiniões aqui sobre os livros. Às vezes é lógico que as minhas opiniões políticas vão transparecer, porque vão estar ligadas ao assunto do livro e tal, mas eu não quero de forma nenhuma doutrinar vocês. E tem muito canal literário aí que é feito, ele é um canal político disfarçado de canal de literatura. E eu odeio esse tipo de conteúdo. E aí, o próximo fato, né, que eu acompanho pouquíssimos canais literários. Eu assisto vários vídeos, né, esparsos assim, mas acompanhar mesmo, de ver todo vídeo que posta e tal, são poucos os canais que eu acompanho, né, eu poderia citar aqui, mas eu não vou citar porque senão eu vou esquecer de algum, vai ficar chato, né, mas as meninas aí que me acompanham, que já sabem, né, eu acompanho alguns canais, poucos, de literatura que tem um conteúdo, né, que lê livros que o gosto, né, das pessoas são parecidos com os meus, que não fazem esse conteúdo super político e tal, são os canais normalmente que eu acompanho. Mas assistir vídeos esparsos eu assisto, mas não acompanho tantos assim. Na verdade também, gente, aqui no YouTube, quando eu tô aqui, eu gosto de ver outras coisas, sabe? Porque normalmente quando eu tô assistindo um vídeo no YouTube, eu tô num momento mais de descanso ou fazendo alguma atividade que não exige tanta minha atenção, então eu posso fazer assistindo outra coisa, sabe? Seja arrumando uma casa, ou seja fazendo alguma coisa mesmo, sabe? Editando uma coisa num vídeo que não preciso ouvir o vídeo, então eu posso ir assistindo outra coisa enquanto isso. Aí eu prefiro assistir outros conteúdos, porque eu já fico tão imersa na literatura o dia inteiro que quando eu vou pro YouTube, às vezes eu prefiro assistir até outra coisa. Mas tem alguns canais de literatura que eu acompanho sim, viu? Outro fato sobre mim é que eu de fato não ligo pra hate. Que existe, né? Eu não tenho muito hate, não, felizmente. Mas de vez em quando aparece uma coisa ou outra aí. Mas eu realmente não... Eu falo que eu nasci com um botãozinho, Deus já me fez com um botãozinho assim, do... dane-se, né, pra não falar palavrão aqui no vídeo. E eu realmente não me importo, porque eu acho que a pessoa que vem no seu canal, no seu Instagram, só pra te xingar, só pra ser grosseira com você, ela realmente tá com um problema com ela, sabe? O problema não é comigo, ela nem me conhece. Às vezes pra falar umas coisas que as pessoas falam, sabe? Então, ou às vezes não concordou com alguma coisa que eu fale e aí quer, né, destilar a sua raiva ali porque não concordou, e tem gente que não admite, né, que as pessoas não concordem com ela, você tem que ter a mesma opinião sempre, né, não pode ter uma opinião diferente. Então eu não me importo, de verdade. Não. Quando é muito grosseiro, eu bloqueio, e quando é só idiota, eu deixo lá o comentário pra passar vergonha, continuar passando vergonha, mas eu realmente não me importo. Próximo fato sobre mim é que uma coisa que me incomoda é quando uma pessoa copia o meu conteúdo descaradamente. A gente sempre tá se inspirando, né, gente? Uns nos outros, a gente se inspira, a gente pega fulana fez uma coisa aqui, a outra fulana fez uma coisa aí, e aí você tem uma ideia, e você transforma aquela ideia para trazer a sua cara. Isso acontece comigo, com outras pessoas, e aí até aí tudo bem. O que me irrita é quando a pessoa copia, que já aconteceu, descaradamente, assim, o título do seu vídeo. Já aconteceu de copiar palavras, falar as mesmas palavras que eu falei. Isso me irrita um pouco, mas enfim, né? A cópia nunca vai ser tão boa quanto o original, então, mas me irrita um pouco.
Próximo fato é que eu sou extremamente organizada com a minha vida profissional. Eu sou muito chata com a minha vida profissional. Então, se algum dia eu precisar do seu serviço para alguma coisa, porque às vezes eu preciso terceirizar, né, um serviço. Pouca coisa, mas às vezes preciso. A minha irmã que eu digo, a minha irmã, ela é minha gestora de tráfego. Eu sou muito chata, eu sou muito certinha, eu sou muito pontual, então eu sou extremamente rígida com as minhas questões de trabalho, extremamente organizada. Com a minha vida pessoal já não é desse jeito, mas com o meu trabalho eu sou extremamente organizada, chata mesmo. Próximo fato sobre mim é que eu acho que os meus pais não sabem muito bem como eu ganho dinheiro até hoje. Eu acho que eles têm mais ou menos uma noção, já me pediram para explicar várias vezes, mas eu acho que não entra muito na cabeça deles esse negócio de trabalhar pela internet. Como assim? Ela não vai para uma empresa, ela não vai para uma loja, ela não... né? Eu acho que eles não conseguem entender muito bem, eles entendem por cima, assim. A minha avó eu tenho certeza que não entende. A minha avó, ela fez um Instagram e uma conta no YouTube só pra me dar like. Porque assistir o YouTube dá pra você assistir sem estar logado, mas você não consegue dar like, né? Não consegue comentar. A minha avó fez uma conta pra ela só pra me dar o like, e ela assiste tudo que eu faço, ela acompanha tudo que eu faço, mas ela não tem noção de como eu ganho dinheiro com isso. Ela vira e mexe e me pergunta, tá precisando de nada, né? Próximo fato é que eu amo literatura de terror. Talvez seja uma das literaturas que eu mais gosto, mas eu não leio tanto assim, porque o canal não é um canal de literatura de terror, né? E eu preciso ler coisas que eu vou produzir o conteúdo aqui. Não é que eu leio coisas que eu não gosto para produzir conteúdo, tá, gente? Mas uma coisa que eu gostaria muito de ler mais é literatura de terror. Mas às vezes entre uma literatura de terror e um outro livro que eu também quero muito ler, mas que não é de terror e que eu sei que vai gerar um conteúdo que vai interessar mais a vocês, eu opto por esse livro e vou deixando de terror para depois. E aí chega em outubro, aí eu tento ler os livros de terror o máximo que eu consigo, assim. Mas eu adoro literatura de terror, gente. Outro fato sobre mim é que eu não leio todo dia. Às vezes vocês podem pensar, trabalha com literatura, tem canal e tal, deve ler o dia inteiro. Não. Eu leio a maioria dos dias, sim. Mais uma vez, porque eu preciso ler para ter o conteúdo aqui para vocês, para fazer o conteúdo. Fora que eu tenho os compromissos do clube, do membros, né? Mas eu não leio todo dia, eu não tenho essa pira de, meu Deus, eu fiquei um dia sem ler. Não, até uns 3 dias sem ler, assim, eu acho aceitável. Mais do que isso, aí já me atrapalha, por causa da questão do conteúdo, que eu tenho as minhas metas também para cumprir, né? Eu não leio só por hobby. E também eu acho que mesmo se você lê só por hobby, se você fica muitos dias sem ler, aquele hábito você vai perdendo aquele hábito, né? Então eu não acho saudável você ficar muitos dias sem ler. Mas eu também não acho saudável você ficar, meu Deus, hoje eu não li, ai, tem 2 dias que eu não leio. Eu não acho que precisa disso também. E tem dia que eu simplesmente não leio, tem dia que eu prefiro assistir dorama. Próximo fato sobre mim, meu Deus, esse vídeo vai ter 3 dias de duração, né? Eu já tô começando os planejamentos do Clube MSL de 2025. Eu já sei o tema do Clube MSL de 2025. Algumas pessoas que estiverem mais atentas aí, principalmente que estiver lá no grupinho, já têm uma ideia de como vai ser. E eu já tô selecionando os livros também para o Clube de 2025. Vai ser muito legal. Espero vocês, tá, gente? Próximo fato é que, apesar de ainda não ter a lista do clube, né, dos livros que a gente vai ler o ano que vem, eu já defini a data da live de revelação das leituras e vai ser em novembro, tá, gente? Já anota aí a data certinha. Eu vou falar a data certinha, peraí que eu vou conferir aqui pra falar a data. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. A nossa live de revelação das leituras do clube vai ser no dia 10 de novembro, vai ser num domingo. Então, desde já, fique sabendo que vou revelar as leituras do clube no dia 10 de novembro, tá?
Próximo fato é que eu já tive uma overdose de Jane Austen, mas eu já me curei. A gente leu Jane Austen, a gente leu Orgulho e Preconceito no clube um ano aí, e aí na época, eu tava lendo umas outras coisas dela também, tava lendo livros de memória, tava lendo biografia, e peguei Juvenília também pra ler, e eu comecei a ler uma Jane Austen atrás da outra. Eu acho que também coincidiu com uma época que a gente tava lendo Jane Austen no Membros, ou numa leitura coletiva, nem lembro se tinha Membros ainda, mas numa leitura coletiva. Só sei que eu li tanta Jane Austen de uma vez só que eu não conseguia olhar pra cara dos livros da Jane Austen. Eu fiquei com overdose mesmo, eu fiquei com ranço da Jane Austen durante um tempo, mas já me curei disso, viu, gente? Próximo fato é que eu comecei a estudar literatura por causa das Irmãs Brontë. O primeiro livro de uma Brontë que eu li foi O Morro dos Ventos Uivantes. E fiquei encantada pelo livro, porque eu tinha um certo preconceito, porque eu sabia que era o livro preferido da Bella de Crepúsculo. E eu odeio a Bella de Crepúsculo. Não gosto muito de Crepúsculo também, não, mas a Bella, a personagem, odeio. E como era o livro preferido dela, eu achava que seria um livro insuportável, né? E aí, por causa da música lá da Kate Bush, Wuthering Heights, eu ouvi a versão do Angra dessa música e fiquei apaixonada. Falei, gente, mas essa música tem um clima, assim. E aí me deu vontade de ler o livro. E aí eu li O Morro dos Ventos Uivantes, fiquei apaixonada. Logo peguei Jane Eyre pra ler. Falei, gente, que coisa incrível isso daqui. E aí me deu vontade de ler para entender como é que pode criar um livro tão bom. Eu percebi, principalmente em Jane Eyre, muita intencionalidade ali na forma que as coisas acontecem, na escrita, na narração. E aí eu queria entender como que se faz isso. E aí eu comecei a estudar literatura por causa das obras das Brontë. Fato 47 é que isso daqui não tem a ver com literatura, né? Uma coisa da minha vida pessoal, mas que tem uma coisinha a ver com a literatura. É que, sabe aquele Hospital do Holocausto Brasileiro, o livro da Daniela Arbex? Pois é, eu trabalhei naquele hospital. Lógico que não quando era o Colônia, porque ela narra lá o período que era o Colônia, que era uma coisa horrível, né? Eu trabalhei mais recentemente, que já é uma coisa muito diferente, não chama mais Colônia, é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Você tem que fazer concurso para trabalhar lá, né? E aí eu trabalhei lá durante um tempo naquele hospital e realmente tem uns lugares lá que tem uma energia diferente, sabe, gente? Tem até umas histórias aí meio de fantasma que já aconteceu lá. Outra hora eu conto isso pra vocês. Próxima curiosidade, tá acabando, hein, gente? Próximo fato é que os meus autores preferidos são Machado de Assis e Charlotte Brontë. Leremos Machado de Assis aqui o mês que vem no Membros, tá? Mais uma vez, reitero o convite. Venha ler com a gente. Próximo fato, que é o fato número 49, né? É que eu tenho alguns contos escritos, mas nada publicado. Mas eu tenho alguns contos escritos, muito bem guardados. Nunca ninguém leu, nem o meu marido, ninguém leu os meus contos. Mas eu tenho eles aqui. Vai que um dia eu queira publicá-los, né? Tenho essa vontade, sim. Mas, inclusive, é o próximo fato aqui, que é o fato número 50. O último fato literário sobre mim, é que é uma coisa que vocês também me perguntam bastante se eu tenho vontade de publicar um livro. Eu tenho muita vontade de publicar um livro, mas eu tenho muita insegurança, porque como eu analiso os livros aqui no canal, lá no clube, eu fico com um pouco de medo daquela coisa assim, mas ela aponta erros nos livros, ela analisa, ela julga os livros, então o livro dela tem que ser perfeito. Eu tenho um pouco isso comigo, sabe? Essa insegurança, assim. Eu sei que nunca vai ser perfeito, porque nada que a gente faz nunca vai ser perfeito. E aí eu tenho esse dilema dentro de mim. Eu tenho muita vontade de escrever um livro, mas ao mesmo tempo eu tenho muita insegurança de escrever um livro, justamente porque como eu trabalho com isso, eu fico com aquela coisa assim, tem que ser nada menos que perfeito, e eu sei que não vai ser, enfim. É um grande dilema da minha vida profissional literária, é escrever ou não um livro, tentar publicar ou não um livro, porque eu tenho muita insegurança, apesar de ter muita vontade. Me fala aí, vocês leriam um livro escrito por mim? Mas vocês têm que ser bonzinhos, tá? Tem que falar, a primeira experiência dela.
Tem que julgar de forma carinhosa. Me conta aí se vocês gostariam de ler um livro escrito por mim. Quero agradecer muito a todo mundo que tá aqui comigo. Quem tá desde o início do canal, quem chegou há menos tempo, muito obrigada pela companhia de vocês, é muito importante, isso daqui é muito importante pra mim, os livros são a minha vida e eu fico muito feliz de vocês estarem nessa jornada junto comigo. Desculpa aí o vídeo que deve ter ficado gigantesco, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.